Despertando a consciência. Estamos aqui mais uma vez, meus amigos, para trazer para o nosso imaginário e para a nossa vivência umas, as nossas ideias, os nossos estudos, as nossas perquirições, né? As nossas dúvidas. Tudo isso são dados necessários para o nosso progresso. A gente está estudando aqui o progresso, a evolução e o conhecimento de si mesmo, né? Essa ideia de que precisamos nos apropriar do conhecimento para podermos crescer. Isso nos dá uma visão maravilhosa do que seja a vida. E a vida vai cada vez ficando mais agradável, cada vez mais, vamos dizer, palatável, né? Nós estamos estudando, começamos na semana passada, a questão do conhecimento, a questão do progresso, né? Quer dizer, como é que o processo evolutivo se dá através do conhecimento. Nós vamos dar sequência nisso. E hoje nós vamos começar essa série, quer dizer, continuar essa série que vai ter sequência e vai continuar nas próximas semanas, na sexta-feira. Que é o conhecimento de si mesmo. Porque despertar a consciência é necessário, mas se a gente despertar a consciência, mas não utilizar esse despertamento para nos tornarmos mais, nos apropriarmos mais do conhecimento de nós mesmos, porque através do conhecimento pessoal, do conhecimento de nós próprios, é que nós vamos conseguir conhecer os outros. A gente só pode respeitar, conhecer os demais, se a gente conhecer primeiro a gente mesmo. Eu vou falar aqui uma coisa que eu já vou até adiantar agora. Jesus manda nós amarmos aos semelhantes como a nós mesmos. Mas como é que a gente vai amar o semelhante como a nós mesmos se a gente não tem essa certeza que a gente se ama? Como é que é essa história? Será que a gente sabe amar a gente mesmo? Isso aí, a conclusão do estudo de hoje vai ser falar sobre isso. Nós vamos falar de ciência aqui. Hoje não é dia muito de falar de ciência, mas tudo é ciência, porque o próprio universo é uma equação matemática. E o próprio Criador, que é o Senhor da vida, o Pai amoroso e bom, Deus, ele é um ser, né? Uma entidade, digamos assim, matemática. E o próprio universo é uma construção matemática. Então, a gente não tem como a gente perder esta visão, né? da nossa vida e do universo no qual nós vivemos, que é uma coisa... E isso é ciência pura. Então, nós vamos hoje falar de ciência e eu espero que aqueles que não puderam estar aqui hoje possam depois, com a gravação, também se apropriarem desse conhecimento aqui, um conhecimento muito necessário para o nosso desenvolvimento. Então, o tema de hoje é conhecendo a si mesmo. E eu vou pedir para o nosso amigo Carlos para colocar o primeiro diapositivo aí, que é a introdução desse trabalho. E tem uma frase ali que eu vou passar, porque eu vou falar dela, que é uma coisa assim que é muito importante, que eu digo assim, conhecendo a si mesmo. Aí eu coloquei uma frase assim: o presente não existe, só o futuro existe. Aí a pessoa diz assim, ué, como que o presente não existe, o futuro que existe? Porque, olha só, o passado já passou, já foi embora, né?
não tem mais o passado, ele já foi embora. Passou, passou, tudo bem, ficou na memória, a gente tem as recordações e tal, tudo bem. Mas e o passado é importante para que a gente possa desenvolver as conquistas do momento atual. Pois na atualidade, a gente precisa ter essa visão do passado, que o passado é como se fosse um alicerce para a nossa vivência atual. Mas, na realidade, o passado não existe mais, né? Já foi. E o presente também, porque o presente, que a gente acha que é presente, por exemplo, eu falei aqui que o presente não existe, eu li aqui a tela. Isso já está no passado, já passou. Eu sei que um milésimo de segundo atrás já é passado. Então, e o presente, como ele também já passou também, agora já virou passado, quem existe é o futuro. Agora, o que isso tem alguma. Qual é a importância disso? Eu cumprimento aqui a Zélia, que está chegando aí, e cumprimento também a Sinara, que também está chegando aí, né? O que que isso tem, o que que isso tem de importância? É porque a gente perde muito tempo dirigindo o carro da vida, olhando para trás, pelo espelho retrovisor do carro da vida. E aí não olha para frente. E aí, se não olha para frente, pode ser abalroado ou abalroar alguém, matar alguém, atropelar alguém. Porque a gente fica olhando lá, olhando para trás. Não pode, tem que olhar para frente. E o que que a gente tem à nossa frente? O futuro. Então é o que existe é o futuro. Enquanto a gente não aprender a pensar dessa maneira, quer dizer, o presente não existe, o passado já passou, o que existe é o futuro. E projetar nossas ideias para aquilo que nós vamos construir lá na frente, né? Boa noite, ao senhor também, para todos nós, meus amigos. Boa noite, Sinara. Então, olha só. Então, vejam bem como isso é interessante. E eu vou hoje aqui fazer uma apresentação para vocês, vou mostrar para vocês aqui, a partir da segunda tela que eu vou pedir para o meu amigo colocar aqui, né? Que eu estou dizendo aqui que eu não tinha nenhum projeto, eu não fiz, eu não sabia o que fazer. No início eu não sabia nada, eu não sabia o que fazer. Então eu não tinha um projeto. E foi de uma maneira muito natural e pressionado por uma doença crônica que me afetava, que eu descobri que para poder conquistar alguma coisa na vida, né, ser feliz, né, é, é, ser próspero, ser abundante, que é importante que a gente seja abundante. Ontem eu estava dizendo para uma cliente isso, eu estava querendo dar uma importância para ela comprar um material para fazer um serviço para mim. Ela disse assim, não precisa me dar esse dinheiro todo, não, me dá só essa parte aqui. Eu falei assim, minha filha, leva tudo, porque depois pô, vai faltar é pior. Aí você tem que voltar, não vai conseguir construir o que tem que construir. Leva tudo, porque se sobrar você traz de volta. Pronto, traz o troco. E falei para ela assim, pois é, que Deus não é Deus de pobreza. Deus é um ser abundante. Então a gente precisa ser abundante. Precisamos ser feliz, ser próspero, ser abundante, tranquilo e confiante. Né? Até rima. E eu descobri para ter essas virtudes, a felicidade, a prosperidade, a abundância, a tranquilidade e a confiança, né? A confiabilidade nas coisas, em mim mesmo e nas coisas, era necessário ter um operacional de vida. Isso foi descoberto naturalmente e descobri 4 verbos: o verbo querer, o verbo poder, o verbo dever e o verbo esperar. Ora, como que eu vou falar de cada um deles? O verbo querer é o verbo da vontade, está relacionado com a vontade. A gente tem que aprender a querer. Muitas vezes dizem, eu quero isso, mas a pessoa não está, ela não está expressando um ato de vontade.
ela está expressando um ato de desejo. O desejo é muito confundido com a vontade. Então, querer é da vontade, não é do desejo. Desejo dá e passa, mas a vontade é uma coisa que é a potência da alma e permanece. Então, o querer é muito importante. Nós vamos falar dele outro dia, hoje nós vamos falar mais do último aqui, vamos começar pelo fim, vamos começar pelo esperar. Então, o poder, o verbo poder, é aquilo que tudo posso naquele que me protege, naquele com quem confio, em Deus, né? Tudo posso no meu Senhor. Já tem essas frases, estão até na Bíblia. Então, o poder é um verbo que está ligado com o trabalho. Quando você trabalha, você constrói, você realiza, você está utilizando-se do poder, o poder de construir. Então, o poder vem do trabalho. Então, querer é da vontade, poder é do trabalho. O dever é um verbo que está ligado com você pensar em realizar coisas que possam ser úteis para você, mas que possam também afetar as outras criaturas. Porque não adianta, né? Não adianta a gente querer as coisas só para a gente, que aí é egoísmo. Então você quer alguma coisa, mas vai consegui-la, aquilo vai ser construído, mas você está fazendo também pelos demais. Então, este é o verbo do dever. Quer dizer, eu quero, tudo que eu quero eu posso. É verdade? É verdade, querer é poder. Mas é preciso atender ao dever, que é atender às necessidades alheias, a todos aqueles que nos cercam na nossa caminhada, na nossa vilegiatura carnal. E, por último, o verbo esperar, porque às vezes você quer, você pode, você deve, mas não é a hora. Então, o verbo, que é o verbo, vamos dizer, esperar, não é para você ficar esperando, esperar a banda passar, ficar ali postergando as coisas, procrastinando, não é isso, não. Esperar é saber a hora azada, a hora certa de fazer determinadas coisas, e saber que agora é a hora, vamos fazer. E esse verbo esperar, que é o último que no qual nós vamos nos centrar hoje, nesse quarto verbo, ele vai estar orientado por duas coisas que também eu aprendi nesse projeto natural que foi criado na minha vida, que é a questão de ser humilde e de saber agradecer. O saber agradecer exatamente está quando você trabalha, começa a desenvolver o poder de construir alguma coisa e você está fazendo alguma coisa pela sociedade na qual você vive, aí está ligado com o dever, com o querer e com o poder, você está já agradecendo, porque fazer pelos outros aquilo que você recebeu, devolver de certa forma para a sociedade, é uma forma de agradecer, é uma forma de agradecimento. A gente agradece, não é falar, muito obrigado e tal, e vai sair. Não. Agradece realizando tarefas positivas para aquelas criaturas que acompanham você no cenário da vida. Então, essa é a ideia do. E a humildade, o que é a humildade? Humildade não é falar mansinho, ser bonzinho, né? Humildade não é nada disso. Muita gente pensa que é isso, mas não é. Eu estou aqui cumprimentando Maria das Graças Cunha Santos, minha vizinha aqui de Mendes. Seja bem-vindo, Graças, mais uma vez aqui conosco. Gostei do coraçãozinho que você botou aqui. Então, nós vamos ser humildes. Como é que é a humildade? Eu vou dar o exemplo de Jesus. Jesus, certa vez, foi ao templo com os discípulos e chegou lá e disse assim, os discípulos disseram assim, Senhor, que templo, hein? Que coisa linda, que pedras, que coisas maravilhosas. Aí Jesus disse assim, em verdade vos digo que não restará pedra sobre pedra. Quer dizer, vaticinando
que aquilo ia tudo cair, ia tudo ser destruído. Aí os discípulos perguntaram, mas Senhor, quando é que isso se dará? Jesus aí responde, só o Pai que está nos céus o sabe. Ele devia ter uma ideia de quando, mas não sabia certo. Nos anos 70, um pouquinho depois da crucificação, o general Tito, o romano, entrou lá em Jerusalém e botou o templo abaixo. Restou hoje só aquele muro onde os judeus fazem as suas orações, fazem os seus pedidos, que é o Muro das Lamentações. Mas, ao mesmo tempo que Jesus teve essa humildade, disse assim, eu não sei, quem sabe é o Pai que está no céu. Quer dizer, eu sei, o que eu não sei. Ele também, por outro lado, ele disse assim, já disse assim várias vezes, eu sou o caminho da verdade da vida, né? Falou vários eu sou. Quer dizer, eu sou o bom pastor, quer dizer, ele afirmou isso. Normalmente a gente espera que os outros afirmem isso de nós, mas ele afirmou. Então ele mostrou que ele sabia exatamente o que ele estava ali fazendo, ele sabia a missão dele, tinha consciência disso. Então, a humildade está no conhecimento de si mesmo. Eu sei o que eu posso, o que dá para eu fazer, e eu sei aquilo que não tem como fazer, não tem solução para mim, não tem como resolver. Isso é humildade. Então o verbo esperar está centrado nesse agradecimento e nesse comportamento de saber exatamente o que posso, o que não posso, o que devo, o que não devo, né? O que posso, o que não posso, e saber movimentar a vontade. Então, é o quarto verbo, o verbo esperar, é o verbo que engloba todos os outros anteriores. Portanto, que quando eu descobri isso, que tem 4 verbos na vida, querer, poder, dever e esperar, eu descobri um verdadeiro segredo, uma chave, uma gazua, uma chave mestra que abriu as portas da vida para mim. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Vamos adiante, Carlos, aí na nossa apresentação, mostrando para as criaturas agora a nossa descoberta. Foi a nossa descoberta. A gente foi descobrindo, operando gradualmente, né, esse sistema ao longo do tempo, né, dos 4 verbos, querer, poder, dever e esperar, sem saber, a gente não sabia que a gente estava qual caminho que a gente estava caminhando. Aliás, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, as pessoas falam assim, mas qual é o caminho para chegar nessa situação? Não existe caminho, gente. O caminho se constrói caminhando. Então, fui caminhando e entrei numa situação que eu chamo de transe hipnótico, auto-hipnótico. Então, a gente fica meio hipnotizado pela gente mesmo. O autoconhecimento nos leva ao auto-hipnotismo. A gente fica olhando para dentro da gente. A onda mental que a gente começa a realizar, se fizesse um encefalograma, a gente ia ver que tinha uma onda teta, que a onda teta está ali. Essa onda teta, ela vai nos levar a uma ideia. Olá, Elza Klein, seja bem-vinda. Pô, muito bom você estar aqui. Primeira vez que você vem, né? Pois é, querida, seja bem-vinda, venha sempre. Então, quando você começa a se auto-hipnotizar nessa ideia desses 4 verbos que são construtivos da nossa personalidade, nós começamos a ver que a gente está ali num vazio. Quer dizer, a nossa mente entra no vazio. E é ali, nesse vazio, que está a maior onda de energia, a energia maior, devido àquilo que o Carl Jung chamou de sincronicidade de todas as ondas cerebrais, o que eleva muito a frequência da nossa mente e vai gerar uma espécie de êxtase, uma espécie de amor puro, uma sensação de felicidade, uma sensação já prévia, mesmo antes de ter direito a ter isso,
de plenitude, que é o que a gente tem que buscar, a gente que está tentando encontrar a plenitude. Hoje, essas informações, isso que eu estou falando aqui, gente, não é um segredo meu, eu descobri isso sozinho, fui descobrindo. Mas isso hoje, gente, pode ser descoberto, essas informações estão aí nos laboratórios. Você pode descobrir através de exame de sangue, no sangue periférico, pode pesquisar as mitocôndrias da pessoa, através de imagem cerebral, PET scan, quer dizer, essa tomografia computadorizada, né? TCC, eletroencefalograma, etc. Vocês podem encontrar isso, tem uma referência que eu estou botando aí, ó, esse YouTube que está aí, ó, YouTube.b. Aí tem essas letras todas aí, se vocês quiserem copiar, depois se quiserem, botam no grupo isso aí, tá? Vão descobrir vários vídeos falando dessas coisas. Então você começa a operacionar a sua vida num campo de energia muito vasto, onde está um vazio, porque o vazio é que permite a você se expandir. Se você ficar num lugar congestionado, você não vai conseguir, né? Ô, Elza, depois vou botar aqui o zap para você. Bota aí, depois vou pedir pro Carlão botar o zap aí. Pode botar meu telefone. Meu telefone é público, não adianta eu esconder, que todo mundo sabe, eu mando para os clientes. E bota aí a pessoa poder me achar. Para a Elza depois se escrever a Elza aqui no nosso grupo de WhatsApp. Pois é, isso é muito importante que a gente saiba, sabe? Essa questão. Por isso que eu estou falando, não existe o presente, só existe o futuro, tá? Vamos olhar para o futuro. Olha aí, o Carlão já botou aí, olha lá, botou aí o HTTPS aí. Não sei se vocês vão achar isso aí no YouTube, mas procurem aí que vocês vão achar isso. Pode passar outro, nosso amigo aí, passa outro para nós. Processo evolutivo, né? Então, foi a palestra passada, a nossa live passada foi sobre o processo evolutivo. E a gente vai saber que a vida é um fenômeno muito complexo. Por isso mesmo, o princípio da vida, o ponto de partida da vida, só pode ser encontrado no Criador. É o Criador, o Pai Celestial, que vai nos remeter a esse conhecimento. Foi Deus que elaborou esse princípio e é Ele que vem conduzindo bilhões, trilhões de anos. Não sabemos quanto tempo é isso, mas é muito tempo, a gente não sabe, né? E através desses anos todos vai se produzindo a estrutura que é indispensável para fazer as adaptações, os desdobramentos, as variações. Não é igual na música, né? Você pode fazer uma música e depois escrever as variações, as modulações, e aí sai uma porção de uma música só, sai uma porção de outras músicas, né? Portanto, a vida humana, gente, em si mesma, tem a gênese dela no psiquismo divino, que concebeu a vida, que criou a vida, que mantém a vida e que inspira a vida. E a gente só está vivo e só se sente vivo porque estamos em Deus e em Deus nos movemos. Como já disse alguém, está na Bíblia. Em Deus estamos e em Deus nos movemos. Né? Pode passar uma outra tela, meu amigo, para a gente dar sequência e ver que o processo evolutivo ainda proporciona energia para nós, essa energia que nos nutre, que nos impulsiona ao crescimento, através de reencarnações variadas. Não adianta quem quiser negar a reencarnação, que negue. Isso aí é problema pessoal, problema de crença, de ideia. Não quer aceitar, aceita. Não quer, não aceita. Segue em frente. Então, essas multifárias encarnações que nós temos, pois o espírito é imortal,
um espírito imortal. Nós tivemos um começo, nascemos da mão do Senhor, mas vamos continuar. Que esse princípio, esse espírito imortal, também chamado de princípio inteligente do universo, simples na sua constituição, ignorante quanto à sua destinação, igual uma lagarta que não sabe que num determinado momento do seu processo evolutivo vai virar uma bela de uma flor voante, que é a borboleta. Mas se você disser para a lagarta que ela vai virar uma borboleta, ela não vai acreditar, né? Então, esse processo evolutivo, meus amigos, é uma luta sem quartel, uma luta que vai obrigando a gente a se superar, a gente aprender, sempre no encontro da origem, a busca da unidade, que é o encontro do Criador. Quem nos disse isso foi a Joana de Ângeles, num dos livros, vários livros, mas tem um livro dela que é fundamental nesse aspecto, que é um livro chamado Desafios e Soluções. Bem na introdução do livro, ela vai falar isso. Eu estou cumprimentando aqui a Eleni, minha companheira, estou aqui cumprimentando a Estela, e estou cumprimentando a Elza Klein novamente, porque ela mandou outra mensagem ali, dizendo que está grata. Então, você já começou a entrar no meu programa, Elza. Você está com a gratidão, é base do nosso trabalho aqui. Então, esse processo evolutivo nos leva ao encontro da origem, ao princípio básico, a inteligência suprema, a criador de todas as coisas. Esse ser é que vai nos levar adiante. E nós precisamos descobrir o que seja a realidade. Por isso eu vou pedir para passar uma outra tela, porque nós não sabemos ainda o que é a realidade, né? O Joy Dispenza, por isso que está aquele JD ali, ele vai dizer que a chance de nós observarmos as coisas verdadeiramente reais com os nossos sentidos é zero. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente encontra, tudo que a gente percebe, sente, pode não ser. Por isso que tem aquela coisa que diz assim, não gasta tudo que tem, né? Não fala tudo que sabe, não acredite em tudo que ouve, nem acredite em tudo que vê, porque pode estar completamente enganado. Essa é uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça. Então, o Joy Dispenza, que é um neurocientista que vocês devem procurar seguir, ele está aí no YouTube também, Joy Dispenza, não é dispensa não, dispensa é aquele negócio de guardar alimento, ele é Dispenza com Z, é um nome italiano, né? Ele vai dizer que a chance de nós observar uma realidade com os nossos sentidos é zero, porque nós somos iludidos o tempo todo pela sensação que a matéria é a realidade. E a matéria não é a realidade, porque a gente acha que a gente é a matéria. Esse é o motivo frequente pelo qual o nosso corpo, muitas das vezes, ele se comporta como se fosse a nossa mente. E o corpo não é a mente. O corpo é o corpo. E a mente não é separada dele, porque é ela que comanda o corpo. Mas o corpo procura se fazer para nós como se fosse a mente. E se comporta como se fosse ela. E ficamos aí prisioneiros da ação dos hormônios, dos neuropeptídeos e de outras substâncias. E por isso as pessoas também ficam doentes e às vezes têm dificuldade de recuperar a saúde. Gente, é uma coisa assim tão elementar, depois que a gente descobre, né, ficar vendo isso, gente, é tão simples que a gente fica assim, ai meu Deus, que coisa. Estela Esteves, boa noite para você. Bom te ver aí conosco, né? Muito bem, vamos adiante, então, na nossa história, lembrando que nós temos uma memória ancestral, né? Porque a memória ancestral é que guarda o passado, por isso que o passado já era, não existe, por isso que eu disse lá no começo, não existe nem passado nem presente, não existe futuro. Se a gente se concentrar no futuro, a gente vai construir muita coisa. Vamos pensar no futuro, pensar o que é que eu vou fazer amanhã.
Qual é o projeto amanhã? Aí eu ficar pensando, ontem aconteceu isso, meu Deus. O cliente faz muito isso, vai na consulta. Doutor, porque o mês passado eu passei, tive assim. A pessoa, quer dizer, a pessoa saiu daquilo, já curou aquele momento de dificuldade e ela continua sofrendo a mesma coisa ainda, continua lá no passado. Quer dizer, aí a dificuldade para ela melhorar é muito grande. Depois, Elza, você manda aí o seu número, nesse meu zap, tá aí, ó. Meu número já tá aí, ó. 21 999858641. Você manda para mim um oi aí, que eu escrevo você no grupo dos estudos aqui, para você receber os links sempre aqui, ó. E você se inscrever no canal, vai se inscreva aí, dá like para nós e tal. A Eleni botou um coraçãozinho também. Eu não sei, acho que foi quem foi que botou. Teve alguém que botou coraçãozinho também hoje aqui. É muito legal, bonito. Eu gosto disso. Isso é uma coisa bonita. Então, gente, a memória ancestral, são as memórias que atuam, né, sobre os genes e produzem as proteínas essas que movimentam os fenômenos da vida instintiva. E que usa a memória do processo evolutivo, nós vimos isso na vez passada, né? Memórias do momento em que nós vivíamos na sobrevivência. O que é viver na sobrevivência? Viver só para sobreviver, aguardando ou guardando a presa que a gente conseguiu pegar para poder comer no dia seguinte, porque não tinha como você ter certeza de que você ia ter comida no dia seguinte. Isso era a época do processo evolutivo, lá na nossa época extintiva, quando a gente ainda vivendo no mundo vegetal, animal, mineral, sei lá, para trás, as coisas para trás. Não adianta a gente ficar agora preso nisso. E esse princípio da pessoa viver guardando a comida para o dia seguinte é o princípio da avareza, segundo a nossa benfeitora Joana de Ângeles. Ela vai nos lecionar isso. Isso é importante que a gente tenha conhecimento disso. Então, nós vamos ver adiante que nós temos raios, ondas, os médios e mentes. Esse título, raios, ondas, médios e mentes, é o título que está no livro, que é o livro que fala sobre mediunidade, daquela série André Luiz, que é um negócio muito interessante. Olá, Vera Lúcia. Vera Lúcia chegou aí. Chegou chegando. Boa noite, Vera Lúcia. Boa noite, Brasil. Chega aí, Vera Lúcia. Boa noite. Tá todo mundo aí, que maravilha. Eu fico feliz de ver vocês aqui comigo, sabe? E tem gente que tá aí que não tá falando, não tá botando o nome aí pra gente saber quem é. Mas boa noite para todos. Uma noite boa mesmo, uma noite boa. Então, essa ideia das ondas, dos raios, dos médios, das mentes, tudo isso está junto. Porque a cultura clássica vai nos falar da posição de Aristóteles, né? Você sabe, Sócrates, Platão, Aristóteles, tem essa sequência. E Aristóteles, ele dizia que os princípios da matéria eram a água, o fogo, o ar e a terra. Ele só sabia isso, não sabia mais nada, né? E os alquimistas daquela época, que eram os alquimistas, não existiam os químicos, eram os alquimistas, achavam que o mercúrio, o enxofre e o sal explicava as diversas combinações da matéria no campo da forma. Mas hoje a gente sabe que tem o espectro eletromagnético, que eu mostrei outro dia aqui. Está aí de novo para vocês. E vocês vão ver que só tem um pedacinho pequenininho aqui entre o infravermelho e o ultravioleta, que é a zona visível. A zona visível está ali, ó, sendo mostrado ali. E tudo que está para cima, a gente não consegue perceber. E tudo que está para baixo, a gente não consegue perceber. As ondas de rádio, só a gente pode botar o rádio para um micro-ondas, computador, né? As ondas de rádio, as ondas de alta magnitude, né? A gente só consegue enxergar a luz visível, tá lá, visible light, lá, luz visível, que é entre o infravermelho e o ultravioleta, acabou.
A gente só tem os sentidos, só percebem isso. E esse resto todo que tem aí, que é muito maior, a gente não percebe. Então, por isso que o Joy Dispenza vai dizer, a chance da gente perceber a realidade é igual a zero. A gente não sabe a realidade. Está acontecendo um monte de coisa. Por isso que esse projeto que eu criei para mim, com aqueles verbos, como eu comecei a palestra hoje, aquilo foi uma coisa intuitiva, que veio através de um processo mediúnico. Processo mediúnico, minha gente, não é processo de receber espírito, porque o espírito primeiro que a gente tem que receber é a nós mesmos. Nós temos que aprender a conhecer a nós mesmos. Você receber um espírito chamado você. Quando você descobrir que você tem um espírito chamado você, você vai conseguir se libertar de uma porção de coisas que atrapalham o seu desenvolvimento, que atrapalham o seu progresso, que atrapalham a sua felicidade, que atrapalham a sua abundância, que atrapalham o seu espaço como uma coisa que trava a vida da pessoa. Está cheio de gente com a vida travada por causa de ideias preconcebidas e porque não tem uma noção boa daquilo que ele é realmente. Por isso que esse tema de hoje é conhecendo a si mesmo. O que a gente tem que conhecer? O que está dentro de nós temos falado aqui das células, temos falado das glândulas, temos falado da reposição dos nutrientes, falamos do universo, falamos da galáxia, falamos do Sol, do sistema planetário do Sol. E agora estamos falando da parte da química, da física, do corpo. E nós vamos terminar daqui a pouco falando do corpo psíquico, né? Do corpo, da estrutura psíquica e da estrutura fora da nossa capacidade de entender, fora da matéria. Para que o nosso corpo não fique ele pensando que ele é a nossa mente e que a nossa mente possa ela mesma dirigir o nosso corpo e a gente possa se curar, porque a cura só vai aparecer quando a gente aprender isso, né? Então, nós podemos ir adiante, né? Nessa ideia das ondas, dos médios e das mentes. Vamos passar outro, Carlos. E a gente vai ver que a ciência, né, começa no século... tem a cultura clássica, e depois, na ciência do século XX, né? No século XX, acho que passou a mais aí. Uma ciência... Aí, fica aí, nesse aí. A ciência do século XX ficou surpresa, porque quando os estudos foram avançando, viu-se que os estudos sobre a matéria não renovavam as conceituações que estavam, quer dizer, elas vieram renovar, pelo contrário, vieram renovar as conceituações que vigiam séculos intocáveis. Ninguém mexia em nada. Virou séculos e séculos e séculos acreditando na mesma coisa. E cada descoberta que a ciência fazia, a surpresa aumentava, né? Desde a antiguidade clássica, lá atrás, né, 400 anos antes de Cristo, um sábio nascido na cidade de Abdera, na Grécia, né, chamado Demócrito de Abdera. Ele era discípulo de Leucipo, de um filósofo chamado Leucipo. Ele havia postulado que a matéria era formada de pequenas esferas essas que não podiam ser divididas. Por isso ele chamou de átomo. Tomo, pedaço, e A é negativo. Quer dizer, não pode ser dividido em pedaços, né? É o átomo, né? Então, ele postulou isso, né, e chamou isso de átomo. Teria sido ele, Demócrito, ou o Leucipo, que constituiu essa ideia aí. O átomo nasce aí. Então, a ideia do átomo, gente, vem de muito antes da ideia, lá no 400 anos antes de Cristo. Mas entre o século XIX e o século XX, nasceu um sujeito chamado Dalton. Eu acho que foi na Inglaterra. E ele estava no século XIX. Século XIX, 1800 e bolinha, né?
Aí ele concebeu cientificamente a teoria corpuscular da matéria, renovando o conceito do Demócrito, que era o indivisível. E foi William Crookes, um grande espírita, um grande cientista, presidente da Sociedade de Ciências da Inglaterra, né? Que foi estudar, que estudou, inclusive, manifestações mediúnicas com materialização. Foi ele que descobriu a matéria radiante, que a matéria se irradiava, e criou uma ampola que é célebre, porque essa ampola, a ampola de Crookes, ela permitiu a um grande sábio chamado Roentgen. Roentgen foi o cara que descobriu, que criou o raio-x. A gente só tem raio-x hoje porque teve um jeito chamado Roentgen, é um alemão. Então, chama-se Röntgenografia, que é o nome da radiografia original cientificamente é esse, Röntgenografia, porque foi criado por Röntgen, que baseou-se na ampola de Crookes, que era o estudo da matéria radiante, né? E também depois criou o negócio das ondas de rádio, por exemplo, porque o rádio, né, evoluiu muito, né? O rádio evoluiu muito, é, é, porque as válvulas eram também criadas a partir desses princípios aí, catódios, anódios, isso é uma coisa de física, físico-química, não vou entrar nisso. Mas depois veio o transistor e tal, e que hoje tem uma porção de outras coisas que a gente nem sabe direito. Então, os microchips, microprocessadores, mas isso começou, em 100 anos, isso evoluiu 300 milhões de vezes mais do que em séculos e séculos e séculos que o conhecimento ficou parado. Então, ele criou o Röntgen criou o raio-x e Becquerel, né, estudou o urânio. O urânio, vocês sabem que hoje é uma substância, é um elemento, né, importantíssimo, que é usado na física nuclear, nas chamadas, no ciclotron, nas chamadas bombas atômicas, não só a bomba atômica destrutiva para matar as pessoas, não é? Mas a bomba são bombas também, mas que servem para tratar as pessoas, né? Fazer radiação, radioterapia, né? E o casal Curie vai descobrir esse rádio, que vai dar a radioterapia, e também descobriu uma outra substância chamada polônio radioativo, que é muito usado para contraste em medicina medicina com que usa essa parte de física com essa energia radiante. O polônio foi dado esse nome porque eles eram poloneses e aí homenagearam o país deles, chamado que é Polônia. Então, aí começou a aparecer a ciência de verdade. Quer dizer, aquela bolinha que o Demócrito de Abdera tinha achado que aquilo que era a base da matéria, não era nada disso. Não era nada disso, estava tudo errado, né? Então, gradativamente, apareceu a radioatividade. O que é a radioatividade? Vamos ver aí, pá. A radioatividade botou para baixo, ensoterrou essa ciência de antanho. Aí o Rutherford, o Bohr, Planck, Einstein e outros descobriram essa coisa, e o corpo físico, que era uma coisa rígida, material, virou um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Essa definição de corpo físico. Corpo físico é um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Olha que coisa bonita. Não é mais aquele monte de células. Aquilo que a gente fala tudo. Porque tem a proteína, porque tem o carboidrato, porque tem o lipídio, porque tem os hormônios, tem a vitamina. Tudo isso é importante. Mas, no fundo, isso é um turbilhão de eletrônico regido pela consciência. Só acabou. Simplificou tudo. Então, eletricidade, magnetismo, atração dos corpos, né? A lei de Newton, que
né? A matéria atrai matéria na relação direta das massas e na relação inversa do quadrado da distância. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Parece meio complicado, mas não é. Quanto mais longe, menos atração. Quanto mais perto, mais atração. Quanto maior a massa, mais atração. Quanto menor a massa, menos atração. Mas isso existe tanto no macro quanto no micro, no submicro. Então, isso é a matéria composta disso, eletricidade, magnetismo, atração, movimento. Isso é que é a matéria. Portanto, essa matéria que a gente conheceu lá com Bohr, não, com Dalton, com Demócrito e tal, não existe, gente. Por isso que o materialismo já morreu. E a gente não, ele só não sabe que ele esqueceu de deitar, porque o materialismo não existe. Tudo é espírito. E os raios cósmicos são estudados e demonstram seu poder imenso. E ninguém vê o raio cósmico, ninguém sabe como é que ele funciona direito, mas ele está aí, está fazendo o seu trabalho maravilhoso, né? E aí nós caímos no término do nosso trabalho de hoje, mostrando uma imagem que eu já mostrei de uma outra imagem, um outro dia, diferente dessa, que são as imagens dos centros de força do corpo energético, estudados muito frequentemente e com muita razão de ser pelas as ciências orientais, especialmente a medicina chinesa, medicina ayurvédica, né? Que a gente tem que considerar tudo isso é importante, gente, né? Olha só, tá aqui, ó, aí os 7 corpos de força. Aqui tem 1, 2, de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O verdinho que está lá no meio do peito, está bem separado dos outros 3 de cima e dos 3 de baixo, é o cardíaco, muito importante. A gente já falou dele, e eu vou falar dele agora de novo para a gente fechar. Vou falar dele de novo aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu... Né? Vejam só, o centro cardíaco, o centro de força cardíaco, ele foi tratado por Jesus. Jesus falou disso? Falou. Não falou com essa linguagem, desse jeito, mas ele falou. Ó, em Mateus 11, 28 até 30, Jesus se refere ao coração, que é esse centro de força que a gente vai tratar aqui. Ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e puro de coração. Que coração puro que ele tinha? Era o centro de força dele, cardíaco, que era puro. Por quê? Porque o centro de força cardíaco, ele rege no corpo físico, os que estão para baixo dele, né? Os que estão para baixo, que são com a cor mais assim, avermelhada, e também os que estão para cima, que tem uma cor assim, mais, vamos dizer, mais assim, para azulada, mais para sépia, mais para cores assim mais brilhantes, né? Principalmente o que está lá no alto da cabeça, que é o coronário, que nós não vamos falar nada disso hoje. Então, isso vai ficar voltado para a próxima sexta-feira. Nós vamos desdobrar isso aqui e falar de cada um deles. Então Jesus fala assim: aprendei de mim que sou manso e puro de coração. E vai dizer mais, né? E tereis descanso para as vossas almas. Esse é o verdadeiro mantra de saúde, esse Mateus 28 a 30. Isso aí é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Então, o que faz mal, vai também dizer Jesus, não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai pela boca e vem do coração. Está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 11, 18 e tal, por aí, né? O coração de que Jesus está falando é esse centro de força. Não é a bomba cardíaca, não é o que joga o sangue o sangue sai pelo coração esquerdo, vai para a artéria aorta e circula para o corpo todo e recebe o sangue pelas veias pulmonares que vem do pulmão, depois de oxigenar o sangue, cai no coração,
sai do coração direito, vai para o pulmão e depois volta pela aorta. Não é esse. Não está falando dessa bomba, a bomba cardíaca. Está falando da essência do ser. Então, é na essência do ser que a gente vai ter que falar. Nós vamos pular agora aqui, ô Carlos, vamos lá num diapositivo, tá? Que é o último dessa série aí, né? Eu quero falar é o último de todo, é o último. Felicidade real. Aí, felicidade real. Para aí. Então, gente, olha só. A felicidade real, né? Volta. Não, tá aí. Tá bom, tá nesse aí. Vamos ficar. A plenitude o encontro do ego com o self, né? O encontro do ego com o self, alinhamento dos centros de força, o encontro do reino de Deus e outras propostas que estão consubstanciadas no autoconhecimento, domínio de si próprio, manifestar-se a si mesmo, poder vencer o mundo, que está consubstanciado na vontade, trabalho, serviço e confiança, né? Aí tem um diapositivo que está para cima desse, que vai falar do amor. Eu quero terminar com ele. Deixa eu ver aqui. Atenção umas palavrinhas. Vê se você acha aí, Carlos. É um que tem umas. Tem aí umas. Tem umas palavrinhas. Eu acho que não saiu aqui. Ah, não, tá aí. É esse mesmo. Que fala do amor. Porque nós estamos falando do centro cardíaco. O centro cardíaco, gente, é o centro onde a gente fala assim, ninguém se refere a si próprio assim, eu, bate aqui, ó, na mente, no cérebro, não é aqui no coração, no peito, ó. Eu, né? A identificação do ser é aqui. E o coração também é o órgão do amor. Depois eu vou te dizer isso, eu vou dizer que o órgão do amor é o pulmão, mas isso eu vou contar para vocês da próxima vez. Mas o amor ele tem sido muito prejudicado pelo desamor, pelo pseudo-amor, que é caracterizado pelo apego, e nós precisamos desenvolver um tipo de amor que a gente ainda não sabe fazer, que é o auto-amor. Porque o auto-amor é que guiou toda essa minha saga de eu aprender essas coisas todas e conseguir me libertar das coisas tão adoecidas na qual me encontrava. E ainda preciso fazer muita coisa nesse aspecto, preciso caminhar muito, estou ainda muito atrasado, mas eu vou melhorar. Então, eu vou discutir com vocês, na próxima vez, o amor, o desamor, o pseudo-amor e o auto-amor. Essa vai ser a nossa saga da próxima vez. E aí eu vou dizer para vocês que o órgão do amor é o pulmão. Vou explicar a vocês por quê. Vocês vão ficar surpresos. Uma boa noite para todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e nos dê uma nova visão de mundo olhando para o futuro. Nada de ficar olhando para o passado, nem para o presente. O presente não existe, o passado já passou. Vamos olhar para o futuro, porque o futuro é que vai construir a nossa plenitude, a nossa libertação. Que Deus nos abençoe e nos ampare.